Ele faz um bom trabalho, Alexandre de Moraes. Eu creio que se não fosse o Alexandre de Moraes, o Brasil estava perigando entrar numa ditadura. Talvez se ele não batesse de frente. Você acha que o pessoal bolsonarista não pode agir à margem da lei, né? A gente concorda nisso, ninguém pode. Ninguém devia. Por que o Alexandre de Moraes, em muitos sentidos, pode agir fora do que a Constituição prevê? Tipo, aí teria que ter um exemplo, né? Eu vou te dar agora. Você acha que o inquérito tem que ser eterno ou tem que ter fim? O Código de Processo Penal diz que ele tem que ter uma duração determinada. O inquérito geralmente ele tem que ter fim, né? Porque você vai... O inquérito das fake news hoje, que ele persegue muita gente mas aí a de uma news forma... só apenas começou, Wilker. Fake news é recente. É desde 2019 que esse Então, inquérito tá rolando. Recente, não. Pode deixar o pau rolar e tem muita gente pra ele pegar. Não, isso é muito novo, não. Você lembra que o pessoal falava... Brasil. Você lembra que o pessoal falava do Lula ali que ele foi perseguido porque o processo legal não foi obedecido? A ampla defesa, o contraditório. Sim. Lembra disso, isso, né? Lembro. Por que o Alexandre de Moraes pode agir hoje à margem de tudo isso? Antes não se mas podia, ele, teoricamente. Mas ele tá agindo à margem? Tá, tô te dando de exemplo aqui agora. O STF instaurou de ofício esse inquérito, ele não tem legitimidade para isso. Ele o fez sem ouvir as colocações ali da PGR. Ele foi designado o próprio relator, o Alexandre de Moraes, e ele mesmo executa todas as decisões determinando que a Polícia Federal cumpra as ordens dele. Você acha que isso é um sistema onde a tripartição dos poderes é respeitada? Tá um pouco indefinido, né? Não tá claro, cara? Bom, ele é tudo dentro desse processo perseguidor. Ele é tudo, ele ocupa todos os papéis. Eu creio que não. Ele, por exemplo... Como não? Não, pô. Com todo respeito, mas é uma visão jurídica que muita gente tem. As pessoas podem discordar, né? Mas você não acha que a democracia hoje no Brasil está mais forte do que no governo anterior? Não, eu acho que a democracia, para ser forte, você tem que sempre repudiar aquilo que é ditatorial e terrorista. Hoje a gente tem um presidente que apoia um outro presidente, alguém que é ditador lá na Venezuela. A gente tem esse apoio e a gente tem o apoio do Lula ao Hamas também. Não. Claro que tem. Não, cara, você não vê qual é o apoio que o Lula dá pro Hamas, qual é o apoio que o Lula dá pro Maduro. Quando ele fala que o que aconteceu, o que está acontecendo lá com o povo palestino em relação a Israel, já aconteceu antes com o regime bigodista lá do Bigodudo, e o pessoal do Hamas, a liderança, agradece. Você não acha que isso é um aceno indireto para eles e eles diretamente estão reconhecendo isso, agradecendo ele? Não, eu creio que o Lula é um presidente de um país importante. Só não vê que ele quer. Não, o Lula é um presidente de um país importante, o maior da América Latina, e algum presidente tinha que apontar o dedo no que está acontecendo. Porque o povo palestino não pode sofrer daquele jeito e todo mundo ficar calado. E você não acha que isso é culpa do Hamas? E muito menos de Israel? Muito mais culpa do Hamas? O Hamas é um terrorista. Eles agem covardemente. Mas, você sabe que eles colocam todo o arsenal deles e os quartéis generais embaixo de escolas e hospitais? Não sabe sei disso? disso. Pois é, um fato. Mas, por exemplo, eu dou um exemplo. As pessoas, 200 terroristas, digamos 400 terroristas, foram lá e fizeram aquela canalice com Israel. Não estou querendo passar pano para terrorista, mas assim, por Israel se gabar de ser a inteligência militar, uma das maiores do mundo, eles não poderiam deixar aquilo acontecer. Uma vez aquilo acontecido, foi uma tragédia, mas eles não podem simplesmente massacrar se defender. Não, eles não estão se defendendo, eles estão massacrando o povo palestino. Eles não foram massacrados e o seu povo em muito não foi sequestrado? Não foi? Não, porque a invasão da rave lá mesmo, da festa que estava tendo. Mas foi uma rave. Nossa! Assim, toda a vida é importante. Tá doido, mas vamos partir do seguinte, de números. Quantos números, mais ou menos, o Hamas matou? Eu não estou passando pano para terrorista, acho que todos eles têm que ser presos. Mas quantos números de pessoas eles mataram e quantas pessoas Israel matou? Você está se baseando em que dados para falar que Israel tem matado muito mais que o Hamas? Cara, quais são os dados? É o Ministério do Hamas? Não. O Ministério da Saúde do Hamas? Você já viu as fotos de como está Gaza? Vamos chegar um pouquinho mais para lá, que o barulho ali acho que vai atrapalhar nosso áudio. Gaza está totalmente destruída. Sim, mas você acabou de ouvir o que eu falei? Que é que o Hamas coloca suas bases embaixo de escolas e hospitais e pontos estratégicos para dizer que Israel bombardeou esses pontos. Lá na faixa de Gaza mesmo, o Hamas faz isso. Mas Israel tá bombardeando, cara. Israel tá bombardeando. Para se defender. Você viu que nem o corredor humanitário eles queriam deixar passar. Eu acho que naquilo que eles estão exagerando, eles têm que rever suas políticas também. Mas digamos que fosse aqui no Brasil.
Deus me livre. sim, Exemplo, sim. sua filha, por exemplo, fosse Sim, morta, sim. estivesse na rave lá, sua Sim, mãe sequestrada. sim, Você, sim. enquanto brasileiro, não queria que aqui as Forças Armadas do Brasil fizessem de tudo para recuperar sua mãe sequestrada, Eu vou por dar um exemplo? exemplo, por Para exemplo. se proteger o Estado que você faz parte? Cara, Se coloca no lugar. assim, eu me coloco no lugar. Mas eu acho, por exemplo, que do mesmo lado que minha mãe e minha filha poderiam ser massacradas e sequestradas, do outro lado também tem mães e filhas. Sim. Não é porque um terrorista sequestrou a minha mãe e a minha filha, matou elas, estuprou, fez o que fez, que isso me dá o direito de ir lá e meter bomba e falar, porque senão vira o bang bang e mata aqui, mata ali, isso não pode concordo, acontecer. mas deve ter Você algum não acha nível que de se exagero, só que, juntassem, por se a ONU exemplo, se juntasse as pra últimas que acabar? aconteceram aqui, só para você ver, as últimas que aconteceram, que foi aquela mais lá atrás, dizendo que a Israel bombardeou o hospital. Se descobriu depois que o míssil da base que ficava embaixo do próprio hospital saiu do Hamas e não foi acionado corretamente, deu uma pane lá e caiu no estacionamento. Míssil do próprio Hamas. Aí a mais recente agora é de que lá naquela distribuição de alimentos, de mantimentos, tiveram muitas mortes de palestinos e de fato tiveram. Só que a maioria foi por esmagamento mesmo ali, do pessoal tão afoito que eles mesmos, infelizmente, né, sim, pelo desespero, se mataram ali. Mas Não foi o exército de Israel. Não, mas é certo deixar um povo chegar nessa situação. Cara, não, cara, eu realmente aí. queria que não fosse assim, mas infelizmente é uma guerra onde só um lado tá tentando mitigar os danos ali, que infelizmente é Israel, e o Hamas tá fazendo tudo errado mas ali, aí no caso, não respeitando regra nenhuma, é muito mais culpa deles, a cara. guerra é contra o Hamas, mas é dentro do Estado da Palestina, dentro da Palestina, então tem que haver essa diferença, a guerra é contra o Hamas, mas os palestinos não são terroristas, os palestinos não merecem ser. Agora, o povo inocente não mesmo. Que a ONU, ou então as nações, deveriam se reunir para valer e tentar acabar com aquilo lá? Você sabia, eu acho, e você sabia inclusive que quando o Estado de Israel foi criado, se definiu ali que a maior porcentagem daquele espaço territorial era para ir para a Palestina, para existir um Estado palestino, e o restante ali, eu não lembro a porcentagem exata, mas era 40 e poucos % apenas para Israel. Israel não se opôs a isso. Você sabe quem se opôs? Foi o pessoal palestino mesmo ali. Não sei se o Hamas já governava na época, mas a liderança palestina. Eles não querem, de forma assim, taxativa, que exista um Estado israelense. Eles não querem. Eles que não querem a paz. Quando a questão é eles não querem, fica um pouco complicado, porque você vai pegar a população mesmo, a população muitas vezes nem tá ligada. As lideranças, sim. São as lideranças. Por isso que eu digo que o Hamas é o grande mal de toda essa guerra. E é um absurdo essa gentinha aqui apoiar eles. O que não pode é... A população está sendo tá sendo destruída, né, toda ali. Sim, ambas. Por uma coisa suja e ninguém fala nada. Por isso que e é culpa do Hamas. Por isso que iniciou tudo isso, eu não cara. condenei o Lula totalmente quando ele falou aquilo. Porque algum presidente tem que apontar o dedo para ali, cara. Doa quem doa, ele botou a cara a tapa. Mas você acha que é legítimo ele fazer essa comparação? Como se o povo judeu que foi massacrado pelo bigodismo lá, do bigodudo da Segunda Guerra, falando como se massacrando. Nessa mesma porcentagem, eu acho que não estão nem massacrando, estão se defendendo. Mas você acha que é uma comparação válida, cara? Eu acho que às vezes Bom, ele não falou em momento nenhum. Ele falou quando Hitler resolveu matar os judeus, né? Ou seja, é como se tivesse sendo aplicado um bigodismo aí, hoje é por Israel também. Quando Hitler começou a matar os judeus, não foi no Holocausto. Chama ele de bigodudo aí pra não dar problema aqui no YouTube. Quando o bigode lá resolveu matar os judeus, não foi o Holocausto. Primeiro ele resolveu matar, depois o Holocausto foi colocado em prática. Foram passos que ele deu até chegar ao Holocausto. Sabe lá o que pode acontecer se o Netanyahu não resolveu matar os palestinos? O que ele vai fazer amanhã, depois, daqui a 2 anos? Pelo amor de Deus, não é possível. Você acha que alguém que quer fazer isso, acena para a paz, como Israel tem acenado o tempo todo, até o Hamas fazer isso de novo e eles terem que se defender? Eu não vejo... Hoje Israel é uma nação de paz, né? Eu sei que foi um atentado difícil, mas... Você sabe que eles conquistaram ali, salvo engano, em 76 a faixa de Gaza, né? Na Guerra dos 6 Dias que se teve. Sim, lembra disso? Sim. Israel conquistou direito de guerra dela, dominar o espaço, e a partir daquele momento ser seu. Direito de guerra. Você sabe o que eles fizeram? Devolveram para a Palestina ali. Olha, façam eleições aí, coloquem sua liderança constituída lá e vivam ali em paz. Em paz.
Você acha que alguém que quer guerra faz isso? Não, isso em 76, né? Já faz muito tempo. Hoje, infelizmente... E o que Israel fez depois? Nada, tentou paz e o tempo todo é atacada pelo Hamas. O Hamas é um grupo terrorista. O tempo todo o sistema de defesa aérea deles lá tem que repelir mísseis que eles mandam pra lá. O Hamas é um grupo terrorista, ele não deveria existir. Infelizmente, ele existe, mas ele não deveria existir. Mas esse papo de que o Lula apoia o Hamas, isso aí eu não concordo, cara. O Lula não apoia o Hamas. Tá bom, vamos fingir que não, então. Cara, o Brasil é um dos poucos países que não entram em guerra. O Brasil não entra em guerra. Todos os países entram em guerra, você vê. O Brasil não faz guerra. Fez guerra muito tempo atrás, a Guerra do Paraguai, mas nesse século passado, o Brasil não entrou em guerra. A gente tem como princípio constitucional a resolução pacífica dos conflitos. Cara, então, isso está na Constituição. Então, você não acha que ele coloca o Brasil, na verdade, numa situação conflituosa que não precisaria? Isso, inclusive, é base de muito pedido de impeachment para ele, quando ele faz falas como tem feito. Os pedidos ridículos. Isso é base. Eu estou acabando de te dizer que a nossa Constituição prevê mas como princípio algo que ele atacou mas ele não recentemente. Colocou o Brasil em situação de guerra. Ah, não? Israel reconhece hoje o presidente Lula como persona non grata. Mas, cara, e o Brasil como um não aliado diante... Problema. Se ele reconsidera... Você tá cagando para as relações internacionais, o presidente então, falou o que ele falou, cara. O que um presidente falou, ele, persona non grata, eu acho que persona non grata devia ser o presidente de Israel, o Netanyahu, que devia ser persona non grata. Não o Lula, cara. Muito pelo contrário, o Lula foi o que chamou... Porque assim, já tem como o Lula já tem uma fama de falar besteira, a galera já tem uma predisposição de condenar ele. Mas o que ele falou é o seguinte... Mas não é culpa da própria boca dele? Isso foi ele que proferiu Bom, essa isso. Última... Eu não tô colocando palavras na boca dele. Foi da boca dele que saíram essas palavras. Ele não vacilou tanto, porque alguém tem que abrir os olhos pra galera de Israel, pra galera da Palestina. Não dá pra continuar aquela situação. Aquela condição é inadmissível, cara. Então, cara, não é sobre se apoiar assim, um povo palestino em relação ao que eles estão sofrendo. Tipo, quem é de bem não quer que eles sofram também, mas tem um jeito certo de se fazer isso. Mas pelo visto a gente não vai chegar num consenso e a bateria vai acabar. Ali não tá sendo o jeito certo. Não, eu concordo, mas é legítima defesa numa guerra. Isso é um fato e a guerra é horrível para ambos os lados. Mas só pra gente fechar hoje, você acha que o governo do presidente Lula aí tá indo mais no sentido certo ou errado? Eu acho que tá indo mais no sentido certo. Eu acho, no caso que eu falei pra você, acabou o escândalo dentro do Brasil. Não tem mais escândalo, não tem mais aquela... Cara, acabou as motocicletas, acabou a confusão com o repórter, acabou aquelas besteira que tava ali na frente do quartel do exército. Porra, bicho, acabou o cercadinho do presidente, aquilo era ridículo. Querendo assim, ou não, concordando contato com o povo não é bom? De uma autoridade constituída com mandato eletivo que o povo coloca lá? Não. Eu vejo isso como positivo. O povo ter educação, ter comida na mesa, ter emprego e ter saúde. E você acha que isso hoje a gente tem? Com os preços dos alimentos no nível que se tem hoje e assim a questão de empregos também, vamos combinar. O que está sendo feito agora com regulação de aplicativos que ele está querendo fazer, que todo trabalhador praticamente, a grande maioria, é contra desses aplicativos. A questão é o seguinte... tem uma crise mundial dos empregos, né? Não é apenas no Brasil, né? Nós temos uma mudança tecnológica, uma mudança de costumes, uma mudança até mesmo na questão da previdência também, tá? De um jeito que... Então, isso é uma coisa que está em mudança e causa atrito. Sobre a questão dos aplicativos é polêmico, mas me pergunta, se um motorista de Uber se machucar e não ter como trabalhar, ele vai ficar sem ganhar? Então ele tem que pensar isso também. Não é escolha dele? Não é escolha dele, se ele quiser, dentro da liberdade que ele tem como profissional autônomo, ele vai fazer um plano de saúde para ele, porque ele ganha mais. E se for regulada a profissão, ele vai ter que pagar ali para o sindicato, vai ter que pagar para o INSS, e a maioria não quer. A maioria de todas as pesquisas que estão sendo feitas com líderes de associações desse pessoal que trabalha com aplicativo, tanto de transporte passageiro quanto de entrega de comida, tem apontado que a maioria não quer essa regulação. É polêmico, mas eu não sei se é certo ou errado, porque eu não trabalho com aplicativo, eu não tenho ideia de quanto eles ganham. Eles dizem que não querem. O que eu sei é que as pessoas elas querem uma resolução de curto prazo, elas não querem enxergar o longo prazo, né? Eu tô ganhando bem hoje, sem depender do Estado, sem pagar imposto, né? Mas não cabe a eles essa escolha? Cabe a eles. Cabe a cada um de nós. O Estado não tem que se meter naquilo que deveria ser da iniciativa liberal do emprego. É difícil porque... É princípio constitucional também. É a livre iniciativa. A livre iniciativa, né?
Aí a mesma coisa eu levo para os camelos da rodoviária, que estão tirando eles. Não é livre iniciativa, eles trabalharam ali também, e aí a GFIS tiram eles, não deixam eles trabalhar, eles não têm carro para servir de aplicativo, muitos vêm com trouxa na cabeça, com ônibus, sai de longe, aí chega aqui e não podem trabalhar. Eu acho que deveria trabalhar, né? Sim. Então é muito complicado, né? Na verdade, mas só pra tá gente fechar, que a bateria tá acabando mesmo, assim, uma situação mais concreta aí. Sim. Ele aumentou no ano passado, sanção presidencial, em R$7 mil o salário da elite política, e você deve lembrar que apenas R$218 do salário mínimo. Você acha que um cara que faz isso está olhando mais pelo pobre ou pela elite? Eu acho que ele criou o Minha Casa Minha Vida, deu casa para muita gente. Eu te dei um fato concreto aqui agora. Não, então não posso julgar por um aumento de salário. Eu também dei um fato concreto. Ele criou Minha Casa Minha Vida. Isso daí não é mais para amordaçar o povo e criar curral eleitoral? Eu vejo assim. Você vai estar dando uma casa própria, vai estar dando dignidade para uma família. Eu não sei se você acompanha os dados sobre isso, mas 80% dos dados sobre Minha Casa Minha Vida, dessas construções habitacionais feitas pelo governo ali, elas dão problema. A fundação é horrível, os materiais são horríveis e a maioria racha. Sim, e tem que ser abandonadas muitas delas. Esse é o problema. Mas isso aí realmente... É ou não é para criar curral eleitoral, para amordaçar o povo? Não creio, porque, por exemplo, você está dando dignidade para as famílias. Eu estou te dando de exemplo ainda agora aí o aumento salarial, que é algo concreto. Ele olhou mais pela elite ou pelo trabalhador? Bom, eu não sei se ele dá um aumento de salário para a elite e não dá um aumento de salário mesmo nível para a elite, para o funcionário público, ou salário mínimo. Eu não sei se isso é puxar mais sardinha para a elite ou não, porque são milhões no salário mínimo e a elite é menor. Eu não vou julgar isso. Não seria melhor repartir essa grana com o salário mínimo? Se fosse, lógico que é toda uma sistemática orçamentária para fazer isso, mas a grosso modo não seria melhor fazer isso? Sem dúvida seria. Mas então ele não está indo contra o trabalhador? Não está indo contra o trabalhador. Pô, bicho, não fica difícil. Cita uma medida aí top em relação ao governo de hoje que tem sido melhor em relação ao governo Bolsonaro. Não entendi. Cita uma medida aí que tem sido transformadora no governo Lula hoje em relação ao governo Bolsonaro. Acabar com as armas. Acabar com as armas. O brasileiro não tem que ter arma, cara. A arma tem que ter a polícia e forças armadas. E os traficantes, né, que vão continuar tendo, né, os bandidos. Pra prender o traficante não é você que vai ser, não é bang bang. Porque senão... Você acha que tem condição de ter um policial em todo local que tem uma pessoa sendo vítima de algum criminoso? Não tem. Se você quiser ter o seu direito à legítima defesa garantido constitucionalmente, você não deveria poder ter? Não, porque pra não ficar à mercê de um vagabundo? Eu posso tirar a vida do outro, isso é tirar o direito do outro. Ah, então o vagabundo pode tirar essa vida... Não, mas o vagabundo pode ser preso. E o cara também que tiver uma arma legalizada também, vai ser mais fácil, inclusive. O protetor, entendeu? Ah, não é você que vai se proteger, né? Não é você que vai se proteger, cara. Não é, cara. Porque senão, por exemplo... Essa me deu tristeza. Porque senão daqui a pouco eu tô aqui, eu olhei de cara feia pra você, eu tô armado, você tá armado, com um entendimento, mal entendimento a gente se mata. Sem arma não, a gente desce a porrada, troca aqui, mas não tem a morte. Cara, arma. Assim, isso seria exceção diante do tanto de gente que conseguiria se proteger e diante do impacto, rapidinho só pra fechar, que isso geraria na cabeça do vagabundo, que vai pensar, aquele cara ali pode muito bem estar armado. Vou pensar 2 vezes antes de ir lá tentar assaltá-lo, porque eu posso ir me encontrar com... Eu acho que não, eu acho que era capaz do vagabundo pensar, na casa daquele trouxa ele tem arma, é lá que eu vou pegar aquele trouxa, eu vou pegar a arma dele. A arma cria morte, a arma não traz paz. Pois é, então vamos deixar só a bandidagem armada. Não, claro que não. Mas pra isso tem a polícia. Você acha que eles vão parar de se armar? A polícia não ganha bem pra isso, cara? Você acha que a gente tem efetivo policial? A gente volta àquela pergunta. Então, hoje, pra eles estarem presentes em todo lugar. Mas não dá pra armar a população que não tem cabeça. Cara, o brasileiro não sabe nem ser corno, velho. Imagina ter arma na mão, cara. A mulher traiu o cara dá um pipoco na mulher, entendeu? O outro dá um fechadinho de trânsito, briga de bar, por exemplo, briga de estádio. Te colocando, Deus me livre aqui, mas te colocando como exemplo mais uma vez para você se colocar numa posição de alteridade no lugar do outro aqui. Se você, por exemplo, fosse assaltado por um vagabundo à mão armada que tá disposto a tirar a sua vida, você não preferia ter algo para se defender? Com certeza não. Não? Você preferia ficar à mercê da boa vontade dele de deixar você viver? Se eu matasse o vagabundo... Entendi. Se eu matasse o vagabundo, eu ia ter que conviver com isso na minha cabeça. A minha consciência ia dizer, vagabundo vai levar meu celular, cara? Paciência. De amanhã eu trabalho e ganho outro. O que não pode é eu querer matar o vagabundo. Isso ia pesar a sua mente. Ia pesar.
ia pesar. Você não ia ficar, não era feliz, não? Não, com certeza Acabei não, de não. matar um vagabundo que queria atentar contra a minha vida ou da minha Eu família. sou cristão, cara. Eu sou cristão. Não, mas eu também. Jesus não mata o vagabundo. Jesus perdoa o vagabundo, cara. Jesus é alguém de outro patamar. Mas você não acha que o cidadão comum ele tem que ter o direito a se defender de um vagabundo? Não, ele tem que andar em segurança com a polícia, não um vagabundo. E outra, tem que ter educação, tem que ter escola, porque a vagabundo é um processo a longo prazo. Você dá escola, dá dignidade, dá casa, dá dignidade, sabe? Vai... Aos poucos, o cara que quer ser o vagabundo, ele... Quando a gente encontrar um vagabundo querendo fazer o mal, por exemplo, a gente dá um livro pra ele, né? Vai se instruir, cara, você está no caminho errado. Deve que vai dar certo. Eu vendo livros usados. E você já tentou essa abordagem? Graças a Deus, os vagabundos me respeitam lá onde eu moro, velho. Todos eles gostam de mim, quem sabe que eu sou da paz, que eu vendo livro. Mas a questão não é essa, o problema é isso, cara. A arma cria confronto, cara. A arma não... Você com a arma na mão, você já vai ter a predisposição de falar, opa, não mexa comigo, porque agora eu estou na defesa. E eu vou perguntar uma coisa... bandido. Não vou perguntar uma coisa sinceramente. Sim. Tudo que a gente compra, a gente tem vontade de usar. A única coisa que a gente compra pra enterrar é o caixão quando a gente morre. O cara compra uma arma, ele vai tá doido pra alguém, sabe? Acho que não, a não ser que o cara tenha problemas psicológicos graves e pra isso vai existir o psicotécnico pra evitar matando o povo, cara. Pra evitar que esse tipo de gente tenha arma. Se o cara quer usar, ele gosta mesmo de atirar e não apenas de ter a arma pronta ali pra se defender, tem clubes de tiro, que inclusive são regras ali pro CAC, ter que passar lá mensalmente, ter que cumprir uma cota de carga horária ali pra poder estar apto ao uso da arma e ter uma arma. Clube de tiro é um incentivo, né, cara? É uma coisa assim que meio que fomenta ao cara a esse estilo de gente. Pô, né? cara, só na cabeça de quem tá querendo passar mais pano pra bandidagem, não pra possibilidade de legítima defesa do cidadão de bem. Você falou a questão do livro, né? Dar livro pra vagabundo. Podia fazer um apanhado depois, ver quantas bibliotecas tem nas cidades satélites, quantas bibliotecas tem nas favelas, e aí a gente... Porque você tem que dar uma... Cara, mas possibilidade de educação básica, escola pública, tem, vamos combinar. Tem, se o cara, mas se o cara quiser se matricular, cara, é limitado, pô, não porque às vezes tem desculpa, cara, o meu pelo filho amor de estuda, Deus. Tem seus problemas a escola pública, mas o meu filho estuda no colégio tem público. oferta pra demanda que O meu filho estuda no colégio público. Junto com o meu filho estuda tá acabando aí. Crianças que o pai é traficante, crianças que o pai tá na cadeia, crianças que não tem pais, que só vive com a mãe solo, que às vezes a mãe, sabe? O Brasil, cara, tem uma enormidade de pessoas diferentes. E aí proibir as armas. Arma não traz paz. Armas é para a arma foi feita para matar, não foi feita para defender. Assim, só para fechar, porque a bateria já tá acabando mesmo, e a qualquer momento, inclusive, o vídeo pode acabar de uma vez. Mas o que você acha que é a solução hoje para quem comete crimes? É a gente punir eles com mais rigor? Ou é a gente continuar tendo esse pensamento aí da ressocialização e tal, de se passar a mão na cabeça? O que você acha que é a solução é? A questão de ressocialização eu acho um termo errado, porque ele já não era socializável antes de fazer o crime. Se ele fosse uma pessoa sociável, ele não tinha feito os crimes que tinham feito, né? Então fica meio para o negócio de ressocialização. Mas depende do crime, cara, porque... Um estuprador, o que você acha que tem que ser a solução para ele? Tem que ser preso, né, cara? Tem que ser preso. Né? Infelizmente não, felizmente, né? Não, infelizmente ele tá nessa situação de estuprador, entendeu? É triste uma pessoa ser isso na vida, né? Eu creio o seguinte, cara, fazer só a última palavra aqui, eu acho que Jesus nos chama pra ter uma consciência de paz, de amor, porque é isso que ele é. Deus é amor, Deus é paz, Deus não é arma, Deus não é essa diferença... Nem Israel, né, velho? Israel é contra Cristo, né? Para eles, Cristo não é o Salvador. É um profeta. Um profeta. E eu acho que a gente tem que parar com essa polarização máxima que está e dar a mão, porque nós somos uma nação, nós somos um só povo. Independente se é Lula, se é Bolsonaro, se é direita, se é esquerda, nós somos todos brasileiros, cara. Uma nação tão sofrida, uma nação de um povo tão trabalhador, sabe? Um povo que é tão guerreiro, que vai à luta todo dia e que tá essa desigualdade, e acho que isso tem que ser visto. Não é se você é esquerda, se você é barba, se você é mito, não, isso aí Se o que falou de Israel? Israel tá lá, cara, Israel tá cheio de dinheiro, a Palestina tá sofrendo, mas a gente tem que olhar pra cá e parar com essa polarização que
não está levando para lugar nenhum. Vai continuar nela. Se não pararem, vai continuar, E isso que incomoda. Nós tivemos uma tradição já da Constituição, sabe? Demorou tanto tempo para a gente voltar até a Constituição, ter eleições, e até isso já está consolidado. A eleição do Brasil é bem vista pelo mundo todo. Não tem urna. Aqui dentro ela não é tão bem vista. Não, mas porque aqui esse povo aí cai desse cara aí, desse mito que só fala besteira, não, mas assim, não tem urna fraudada. Tanto é que o Bolsonaro foi eleito pela urna, sabe? Cara, eu acho que essa é uma discussão complexa e a bateria vai acabar mesmo a qualquer momento. Mas assim, a gente teve muita gente de esquerda, inclusive o Flávio Dino, já questionando a lisura do processo eleitoral também. Então a gente vê muita gente hoje sendo presa só por querer uma garantia a mais, que seria um voto impresso. Eu vejo isso como um atentado à própria liberdade. Então a gente tem que ter autonomia para discutir qualquer coisa dentro de uma república. Tem que ter autonomia para discutir. Hoje a gente vê, por exemplo, essa gente aqui defendendo comunismo. Muita gente falando abertamente que só por meio de uma revolução com derramamento de sangue eles vão atingir o objetivo deles. Eles estão tocando tambor e tomando cachaça, não tem derramamento de sangue. Pois é, mas eles defendem isso. Esse povo não, e eles não são presos por isso. E tem gente sendo presa por questionar processo eleitoral, por exemplo. Então, é complexo, né, pessoal? Deixe a opinião de vocês aí. Muito obrigado pelo papo, tamo junto.